Quando Deus promete tudo, sua palavra é fiel. Se é Jericó a terra, entrarás, o alvo é teu. É só pelejar e o povo guiar na direção de Deus. Todo que rebelde for, não entrará, se morrerá. Mas quem for fiel até o fim, lá chegará. Nosso Deus dará a terra e descanso, e assim sucedeu. Josué, confiante no que Deus lhe falou, enviou 2 espias até Jericó. Viram a terra muito boa e ali Rabi os ajudou, e voltaram mais firmados na promessa do Senhor. E disseram a Josué: a terra está em nossas mãos, moradores desmaiados diante de nós já estão. É assim quando Deus quer, se é Jericó o alvo, Deus vai te entregar fé. Chegando na frente, o obstáculo presente, muralha cercada, protegida, bem guardada, e a terra prometida para os israelitas. Insistir, obedecer, e agora o que fazer? Era impossível entrar, mas a ordem é de Deus. 7 dias morrerá, e o milagre vem do céu. Cada guerra é uma estratégia, cada história é uma surpresa. Não tem fórmula pra Deus. É diferente o seu trabalhar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui por mais uma oportunidade concebida por Jesus, anunciando o Evangelho, anunciando o que Jesus ordenou: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê no Filho de Deus, esse já está condenado. Assim afirma as Escrituras Sagradas. Porque no livro de Apocalipse, Jesus ele vai dizer: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes são aqueles que ouvem e guardam as coisas que estão neste livro. Jesus disse: escutem, bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são aqueles felizes que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Porque Jesus, ele falou: eu não vim para julgar esse mundo, mas já tem quem o julgue. E essas são as minhas palavras que irão julgar vocês no último dia. Jesus disse: quem vai julgar é a palavra. É a palavra de Deus quem vai julgar o homem. Glória a Deus. Porque Jesus está voltando. É tempo do homem se arrepender dos pecados. É tempo do homem se converter, abandonar suas práticas da imoralidade, abandonar a lascívia, abandonar a mão do dinheiro. É tempo do homem correr para Jesus
Cristo. Porque está cheio de evangelho falso, só pregando prosperidade, pregando que só Deus é amor, mas não pregam também que o Senhor, Ele é um fogo consumidor. E para você entrar no céu, existe uma renúncia, existe um conserto de vida, porque se nós não ter essa mudança, nós não vamos herdar o reino que Deus tem preparado para o seu povo fiel, que o busca Ele e adora. A palavra de Deus, ela vai dizer que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, ela não hão de passar. Estamos vivendo nessa terra, esse século 21, tempos trabalhosos, assim como a Bíblia diz. Estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas são mais amantes do mundo do que servir a Deus. São mais amantes do mundo, servem mais a criatura do que o seu Criador. As pessoas estão se esquecendo que Jesus vai voltar. As pessoas não estão se importando com a salvação, mas estão se importando com festa, com seresta, com funk, com pagodes. Eu te pergunto nesta tarde, o que você tem feito ao longo da sua vida para agradar a Deus? O que você tem feito para herdar o reino dos céus? Jesus disse: bem-aventurados são aqueles de corações limpos, porque esses verão a Deus. Jesus disse: é só os de corações limpos. É só os de corações limpos que verão a Deus. Mas o povo gosta de tomar uma cerveja. O povo gosta de estar na maconha, no cigarro, na prostituição, na mentira, no tráfico, no roubo. Como é que está com o coração limpo? Como é que vai ver Deus? Se o coração é mentiroso, se o coração está enganoso, se o coração ama mais o dinheiro, ama mais os prazeres dessa terra, tem que estar com o coração limpo. Ah, eu amo a Deus, mas é de mal com a mãe. Ah, mas ama a Deus, mas não fala com o irmão, não fala com o pai. Que amor é esse que você sente? Tem que estar com o coração limpo, porque o meu corpo e o vosso corpo, a Bíblia diz que vós é o templo do Espírito Santo, e o Senhor, Ele procura um templo limpo. Ele procura um templo para habitá-lo, e esse templo pode ser o seu, se você abrir a porta do seu coração para Jesus nessa tarde. Porque em Apocalipse Ele vai dizer que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só que as pessoas não estão dando ouvido à voz de Deus. É por isso que a palavra diz: se hoje vocês ouvirem a palavra, não endureçam o vosso coração. As pessoas não querem saber de Jesus, as pessoas não querem Jesus, mas se tivesse um funk, um pagode, as pessoas estavam aplaudindo, as pessoas estavam filmando, as pessoas estavam dando aplausos. Mas quando é a palavra, as pessoas rejeitam. Quando é falado Jesus, as pessoas já não estão mais suportando. Não é as pessoas, é o diabo. Porque a palavra de Deus diz que nossa briga não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra as potestades e principados. Porque o diabo, ele está levando massa para o inferno. O diabo, ele está aqui na terra, não só de passeio, porque a Bíblia diz que ele já está julgado para aquele grande dia. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 10. Aí o diabo, que os havia enganado aqui é o povo. O diabo está na terra, levando as pessoas ao álcool, os adolescentes para a maconha, os adolescentes para o pó, a cheirar pó, vive cheio de depressão, uma geração que vive doente, porque não tem Jesus Cristo. Essa geração que já vem, uma geração que quando chega aos 15, aos 20 já está morrendo. Uma geração que não está nem mais chegando aos 80 anos, e que se chegar, a Bíblia diz que é com canseira e enfado. Os adolescentes, quando chega a 15, 14, já estão tudo morrendo. Entra na facção, entra na droga, aí diz que vai morrer no tráfico, diz que vai ter uma vida boa com a vida boa vendendo droga, e se morrer, vai acordar no inferno. Porque a vida que Jesus dá é uma vida com abundância. Jesus, Ele não veio quando Ele veio há 2000 anos na terra, Jesus não veio oferecendo nada. Jesus, Ele veio oferecendo a vida eterna para aqueles que creem.
Jesus não veio oferecendo envelope. Jesus não veio pedindo dinheiro do povo. O evangelho de hoje é só pedição de dinheiro, é só revelação, é campanha da chave ungida, é campanha da arca da aliança, é voto da água ungida. Eu não sei da onde eles estão tirando da Bíblia. Só estão fazendo outra Bíblia, porque a palavra de Deus é esta. A palavra de Deus, ela diz: mesmo que desça outro anjo do céu com a Bíblia na mão, pregando outro evangelho, seja falso, seja anátema. Jesus não mandou o homem ficar sentado entregando revista, entregando jornal. Jesus disse: vai pelo mundo inteiro, pregue o evangelho. Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? É fácil estar sentado entregando revista, entregando, dizendo que Deus só é amor, e as pessoas no pecado. É fácil dizer que Deus é amor e as pessoas continuam no erro. Porque Jesus, para você entrar no céu, tem que haver renúncia. A palavra de Deus vai dizer que chegou um homem rico. Ele chegou aos pés de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para aquele jovem e disse: por que me chamas bom? Hoje as pessoas, porque dá comida, dá roupa, aí diz: aquele é bom. Jesus disse: bom só há um, que é Deus. É o dever do ser humano ajudar o próximo. Não é você não foi salvo, viu? Porque você dá alimento, aí filma, aí querem gloriar. Se gloriar: ai, estou dando alimento aqui na casa desse irmão. Estão se gloriando, cuidado. Porque Jesus disse: o que faz sua mão direita, a sua esquerda não deve saber. Aí eu vejo um evangelho falso. Aí compra uma cesta básica, tem que estar filmando a casa do outro, dando comida. Um evangelho de fariseus. Porque quando Jesus fazia milagre, ressuscitava morto, Jesus não andava postando nada. Aquele que tem ouvido que ouça, aquele que tem os olhos que vejam. Aleluia. Porque quando Jesus veio, ele veio pregando a palavra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje o evangelho está diferente nesse século 21. É só bênção, só prosperidade, para agradar o homem. Mas o evangelho, a palavra de Deus, ela confronta o diabo, ela confronta o pecado. Porque não tem como não confrontar o pecado. Como é que a pessoa vai ser liberta se não prega que a maconha é errado, se não prega que o cigarro é errado, se não prega que o adultério, o segundo casamento é errado? Tem pastores que já vai no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, estão vivendo de acordo com a carne, não estão vivendo de acordo com Deus. O que Deus quer de mim e de você é que nós renunciemos nossos pecados, é que nós confessemos ao Senhor os nossos pecados e deixe, porque Jesus, ele é fiel para perdoar aqueles que o buscam. É por isso que a sua palavra diz: se o meu povo, que me chama tanto pelo meu nome, se humilhassem, se orassem e se convertessem dos seus maus caminhos, eu os ouviria do céu e sararia a sua terra. Só que o povo não tem tempo para orar, só que o povo não tem tempo para ler a palavra, mas tem tempo para ir para pagode, mas tem tempo para farrear, tem tempo para sentar numa mesa de bar e virar todas. Mas para a palavra de Deus, as pessoas não têm tempo. Estamos vivendo um tempo trabalhoso nessa terra. Estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. Nunca vi tanta frieza nas pessoas. Onde Jesus disse: olha, vai chegar o tempo que as pessoas não vão mais sentir amor pelos outros, vão sentir ódio, vão querer matar uns os outros. Por se multiplicar a maldade na face da terra, Jesus disse. Por se multiplicar a maldade, o ódio, o ser humano tem ódio do outro, o ser humano não ama o próximo. Aí querem matar, querem derramar sangue, querem ver o outro na pior, aí deseja mal, aí diz que é filho de Deus. Quem é filho de Deus obedece a Deus. A palavra de Deus diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses que são filhos de Deus. Mas o povo quer ser guiado pelo chucaveira, né? Pelos guias, pelos orixá. O povo quer ser guiado pelo diabo, mas pelo Espírito Santo as pessoas não querem ser guiadas. Porque quem guia o homem não é o orixá,
não é guia, é Jesus Cristo, viu? É Jesus que liberta o homem do cativo, da prostituição, porque Jesus ele não veio pelos sãos. É fácil estar no templo religioso, pregando para quem já sabe, pregando para quem já é crente. Ei, é tempo de despertarmos. Jesus disse: eu vim pelos doentes, eu vim pela prostituta, eu vim pelo cachaceiro, eu vim pelo maconheiro. Jesus ele quer libertar aqueles que se encontram no pecado que Satanás tem aprisionado. Quando Jesus entrou em Jericó, havia um cego chamado Bartimeu, e aquele cego, ele ouviu um barulho, porque quando Jesus vinha, a multidão vinha seguindo, e aquele cego disse: que barulho é esse? E as pessoas disseram: é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus que vem aí. Aquele cego, eu posso crer que ele já ouviu falar de Jesus. Mas quando ele disse, ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, filho de Davi. E as pessoas, a multidão, mandavam o cego: cala a boca, cala a boca, cala a boca. E o cego, ele falava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, ele gritava mais alto. Quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais ele chamava por Jesus. Assim somos nós que pregam a palavra. Quanto mais a pessoa se aborrece, mais nós vamos pregar, mais nós vamos falar de Jesus, porque a palavra de Jesus tem que ser pregada. O diabo, querendo ou não, ele vai ter que suportar a igreja de Cristo Jesus pregando nos últimos dias. Aleluias. Estamos vivendo os tempos finais nessa terra. Estamos vivendo os tempos finais. Jesus pode voltar e levar o seu povo a qualquer momento. Ele vai voltar, viu? Se prepare. E quando Jesus ouviu aquele cego gritando sem parar, disse: vai buscar ele, vai buscar ele. Aquele cego, quando chegou até Jesus, Jesus disse: o que é que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele disse: Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero enxergar. E Jesus disse: seja feita conforme a tua fé. Naquela mesma hora o cego enxergou tudo. Aleluia. Naquela mesma hora o cego, ele enxergou e começou a seguir Jesus. Peça a Jesus para que você enxergue, viu? A Bíblia diz: eu aconselho a você que compre colírio para os seus olhos. Peçam a Jesus para que vocês enxerguem o pecado na vossa frente. Assim como aquele cego foi curado. Eu vejo pessoas com câncer, com depressão, vivendo nessa maldita doença, porque não tem fé. Assim como o cego teve fé, o cego de Jesus: eu quero ver, Jesus, eu quero enxergar. Jesus disse para o cego: você não quer ver? Seja feita com a tua fé. Sua fé está grande. Como é que está a sua fé? Se você tiver câncer, você vai ser curado se você tiver fé em Jesus Cristo. Se você tiver com depressão, Jesus cura. Se você tiver com depressão, com leproso, com diabetes, Jesus cura agora o sangue. Porque é pela fé. Porque sem fé não tem como agradar a Deus. Na mesma cidade, quando Jesus estava em Jericó, veio outro homem chamado, aleluia, Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, ele procurou uma figueira para subir, porque Zaqueu era um homem baixo. Zaqueu era de uma estrutura pequena. Mas Zaqueu, quando ouviu falar de Jesus, ele procurou uma figueira, porque Zaqueu, ele roubava, ele defraudava, ele enganava, ele era chefe dos publicanos, ele tirava de quem não tinha. Assim é o tempo de hoje, os corruptos, os eleitos, chega no tempo de política para enganar o povo. Está chegando o tempo de política para os políticos entrar na casa do povo e o povo acreditar. É engraçado que nós vemos uma geração de mentirosos
Chega tempo de política, a pessoa acredita. Mas quando é Jesus dizendo vai voltar, o povo não acredita. Mas se fosse um político oferecendo aqui proposta eleitoral, que vai dar aquilo, que vai dar uma escanha de comida, que vai endireitar, o povo diz, eita, que esse aí é meu vereador. Mas quando Jesus disse que vai voltar para o povo se arrepender, o povo não acredita. Mas naquele grande dia vão cair a ficha. E quando Zaqueu, ele ouviu Jesus passando, procurou uma figueira. Posso imaginar que aquela figueira tinha espinhos. Zaqueu, por ser pequeno, se esforçou e subiu. Hoje as pessoas não se esforçam para buscar Deus. Hoje as pessoas não querem nem se esforçar para buscar Deus. Mas se chegar um companheiro e dizer vamos tomar um, aí o povo diz bora. Chega de madrugada na casa do outro chamando para beber, se ele não vai. Mas para dizer vamos ler a Bíblia, vamos vir à noite aqui clamando, o sangue de Jesus tem poder para botar Satanás para correr. Aí o povo não quer, o povo tem preguiça. Deus conhece o seu coração, viu? Deus conhece o coração do homem. Não adianta você enganar Deus, trair a esposa ou a esposa trair o marido. Deus está vendo o ser humano. Deus está vendo tudo e todos. Ninguém vai passar desabatido de Deus. Você pode enganar o ser humano na terra, você pode defraudar, você pode roubar, você pode tirar quem não tem, mas Deus você não engana. A Deus você não engana. E naquele dia do juízo ele vai cobrar de você. E a palavra de Deus, quando Zaqueu subiu, Jesus passou e disse, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce Zaqueu daí. Porque quando Jesus conhece, ele chama pelo nome. Jesus, desce Zaqueu, desce que vou lá na sua casa agora, vou repousar lá. Zaqueu desceu, preparou tudo, uma janta. E os fariseus diziam, esse Jesus, ele entra na casa de pecadores, é? Sempre tem os fariseus, porque Jesus ele veio pelos pecadores. Jesus ele não veio pelos sãos. Jesus ele veio resgatar aqueles que se encontram perdidos. Aquele que diz, aquele ali na droga, aquele vai morrer, não vai dar em nada, mas Jesus disse, aquele vai se levantar. Aí um passos, aquele que está cachaceiro 20 anos, aquele não tem mais jeito. Aí Jesus disse, esse tem jeito sim, porque Jesus ele veio para esses, para libertar os pecadores do pecado. Foi para isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crescem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Zaqueu preparou tudo. Jesus foi na casa de Zaqueu, publicano, roubador, mas Jesus foi lá. Quando Jesus chegou, Zaqueu, Senhor, o que eu roubei, o que eu defraudei, se eu tirei algo de uma pessoa, eu vou dar 4 vezes mais, Jesus. Se eu tirei, eu vou devolver. Jesus se alegrou. Jesus disse, eis que é filho de Abraão. Eis que a salvação chegou para você, para a sua casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o que o Senhor quer de mim e de você é que nós confessemos os nossos pecados, que nós abandone a avareza, a mentira, que nós busquemos a face do Senhor, porque não há mais tempo nessa terra. Assim era nos dias de Noé. O povo comia, o povo farreava, o povo enchia a cara, até que Deus mandou o dilúvio. Noé fez sua parte. Deus mandou Noé construir a arca. Noé 120 anos. Posso crer que Noé falava, Deus vai mandar dilúvio, e o povo mancava de Noé. Assim é o tempo de hoje. As pessoas já não acreditam. Ai, se Jesus vai voltar nada. Eu ouço isso desde a minha tataravó. Mas Jesus disse, eis que vem logo. Jesus disse que vem como um ladrão. Jesus, amado, não deixou dia, não deixou hora, mas ele disse, eis que vós veio como um ladrão. A qual dia, nem hora você vai saber. E Jesus disse, se você não vigiar, ele pegará você de surpresa como um ladrão pega. Porque quando o ladrão vai entrar numa casa, ele não avisa a hora que vai roubar. Assim vai ser Jesus. Não deixou nada marcado.
não deixou hora, mas ele disse: vigiai e orai. Vigie, vigie, porque Jesus, ele está próximo. Os sinais estão na terra: terremotos, maremotos, enchente, fome, miséria sobre a terra. O amor do ser humano já acabou. Hoje o amor é pelo dinheiro. Hoje o amor é comprado pelo dinheiro. Hoje as pessoas já têm medo de se relacionar com o outro, de ter uma família, porque o amor acabou, o amor esfriou. O amor das pessoas é o dinheiro. Não tem mais amor dentro das pessoas. Mas Jesus profetizou: vai chegar um tempo em que as pessoas não irão mais dar ouvido à palavra de Deus. Jesus disse: vai chegar um tempo em que as pessoas vão me odiar por vocês serem meus seguidores. Olha o exemplo da China. A China está matando cristão. Quem é cristão na China estão matando. Quem é cristão na China, aqueles corruptos estão matando os cristãos. Para o Brasil chegar a essa ordem não vai demorar. Não vai demorar. É por isso que Jesus disse que nos finais dos tempos haverá fome sobre a terra, haverá sede sobre a terra, mas não é de pão e nem de água, é sim da palavra de Deus. Hoje você não tem falta nem da palavra. Hoje você não sacia. Mas vai chegar um tempo em que você vai procurar e ouvir a palavra e não vai encontrar. Vai chegar um tempo em que você vai sentir fome da palavra e não vai poder se alimentar, porque essa palavra vai ser tirada. É tempo de nós se consertarmos. É tempo do homem se quebrantar. É tempo do homem pedir perdão a Jesus dos seus pecados e abandonar os seus erros. Para entrar no céu existe renúncia, esforço. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, e se nós não lutarmos, nós não vamos entrar no céu. Eu vejo as pessoas, quando um parente morre, aí diz: eita, que Deus bote no bom lugar. Todo mundo que morre, as pessoas dizem: bota no bom lugar. E o inferno como está? Vazio. Porque para entrar no céu exige renúncia. Para entrar no céu tem que abandonar o erro. Para entrar no céu tem que obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nicodemos era um fariseu da lei. Foi se encontrar com Jesus certa noite. Ele conhecia quem era Jesus, mas só porque você conhece, você não está salvo. Ai, irmão, eu tenho fé em Jesus, mas você salvo não vai. Só você crê não vai, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Satanás crê em Jesus e por isso foi expulso do céu. Satanás crê e estremece quando ouvir falar no nome de Jesus. As pessoas dizem: eu creio, é fácil crer, mas abandonar o pecado e obedecer. Será que você está obedecendo a Deus? Não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento de Deus: ama o Senhor teu Deus acima de tudo, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Não é para você amar bebida, não é para você amar o cigarro, não é para você amar a feitiçaria, não é para você amar a mentira, é para você amar a Deus acima de tudo. É botar Deus no centro. Você não está entendendo. É você amar Deus acima de mãe, de pai. Tem que amar Deus acima de tudo. Tem que amar Deus com todas as suas forças. Você não se esforce para ir para uma festa, se esforce para buscar Deus, viu? Se esforce para entrar no reino dos céus, porque o céu é tomada à força. O céu é para quem busca. O céu é para quem quer Jesus. É para quem tem sede. E aquele que tiver sede, venha, que Jesus dará a água da vida, que correrão dentro dos seus ventres. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus não está no crucifixo. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Está sentado à direita do Pai. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas.
A casa do Pai não é nessa terra. Como os evangélicos dizem, a casa do Pai é minha casa de Deus. Deus não habita em templo de tijolo. Deus não habita em templo que tem ar-condicionado. Deus não habita em templos feitos de bloco de cimento. A Bíblia diz que o céu é o seu trono, a terra é os cabelos dos seus pés. A Bíblia diz: qual casa o homem fazeria para mim? Qual casa o homem poderia fazer para Deus? Se Deus, Ele não precisa de um templo, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus não precisa de templo religioso que cobra para você entrar lá dentro, que cobra pelo seu dinheiro, tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Jesus, Ele não quer seu dinheiro, mas os falsos pastores querem arrancar dinheiro do povo. A Universal manda vender a casa, manda vender o carro, manda vender tudo se for possível. Mas o Evangelho é de graça. Jesus disse: dai de graça e recebei de graça. A palavra de Deus é de graça. A salvação é gratuita. A salvação não cobra nem 10 centavos do seu bolso. Porque a salvação, ela é gratuita para todos. A salvação é para todos, é para quem quer. Porque a Bíblia diz lá no livro de João que para isso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem os filhos de Deus que obedecem, que guardam a palavra de Deus. Também existem os filhos do diabo que praticam feitiçaria, praticam macumba, praticam as trevas que Deus abomina. E os filhos das trevas, a Bíblia diz que são mais prudentes do que os filhos da luz. De madrugada o Xangô está lá comendo. De madrugada as trevas é mais prudente. As trevas não param. Mas os filhos da luz estão lá de barriga para cima dormindo, só esperando o tempo para vir, só esperando dia de culto, para cultuar, para pedir dinheiro, para fazer campanha. Jesus não mandou ninguém fazer campanha. Jesus não mandou ninguém fazer arca da aliança. Jesus não mandou ninguém ungir água. Mas o povo está caindo nas mentiras. As pessoas não lêem a Bíblia. Jesus disse que bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que ouvem, mas bem-aventurados são aqueles que praticam. Não basta você só ouvir, você tem que praticar a palavra de Deus. Temos que praticar. Jesus disse: o meu povo perece por falta de sabedoria. O povo perece. O povo não lê Bíblia, mas o povo quer assistir novela, quer assistir o filme do Rambo, quer assistir Netflix, mas a palavra de Deus estão deixando de lado. Aí depois diz que é filho de Deus. Aí depois diz que é filho. Para ser filho tem que obedecer. Para ser filho tem que receber também os ensinamentos de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus castiga os que amam. Assim como o pai, na carne humana, ele não castigava quando éramos crianças. Quando você errava, quando você ia lá pegar uma bala, seu pai e sua mãe não respondia, batia e ensinava: olha, meu filho, não pode roubar. Minha mãe ensinou até uma pedra dentro da casa: deixa o vizinho aí, não é sua, deixa a bala, deixa a pedra, deixa até o bloco. Assim é Deus. Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas quando o homem tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele abandona o pecado. Ele não quer saber do cigarro, ele não quer saber do corote, ele não quer saber do uísque, ele só quer saber de Jesus Cristo. Ele só quer saber do céu. Porque João 8,32 a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. O tolo vivia na cachaça. O tolo vivia tomando cachaça direto. Vivia em festa, pulando carnaval. O carnaval está chegando para agradar o diabo. E o povo se preparando. Mas o povo não está se preparando para entrar no reino dos céus. O tolo vivia em festa, indo para o inferno. Eu estava indo para o inferno porque eu não conhecia Jesus. Ninguém pregava para mim, ninguém falava de Jesus para mim. A minha vida só era beber, curtição, tomar droga, injetar droga. A minha vida só queria curtir, e quando morresse, acabou. Mas aí veio o engano de Satanás.
Satanás, ele ilude o homem. Satanás, ele ilude na cabeça do homem que ele só vai morrer e acabou. Mas Jesus disse que não. Jesus, ele veio para dar vida eterna. Jesus, ele veio para ressuscitar o que está morto. Jesus veio para libertar. Jesus veio para dar vida eterna para aqueles que creem. Naquele grande dia, Jesus irá ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus, serão primeiramente ressuscitados. E aqueles que morreram também no pecado serão ressuscitados para o desprezo eterno. Mas aqueles que adoraram a Deus em espírito, em verdade, ei, você não precisa ter dinheiro para adorar a Deus, você não precisa ter mansão, você não precisa frequentar um templo, basta você invocar o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quer conversar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que está em secreto, Ele te ouvirá. Fecha a tua porta e ora, e o Pai, Ele vai lhe recompensar. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso 11, o tema que fala o julgamento final. A Bíblia, ela vai dizer assim: então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram vistos mais. Vi também os mortos, olha, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Haverá o julgamento, o juízo de Deus para todos os seres humanos da terra. Haverá o acerto de contas, o dia do juízo em que Deus irá julgar todos os seres humanos na face da terra, quanto os importantes como os humildes. E a Bíblia diz que todos estarão de pé, diante do trono de Deus, para recebermos o que fizemos através desse corpo, seja bom ou seja mau. Deus, Ele vai requerer, viu? Está escutando a palavra? Foram abertos, olha, já falei que não vamos estar diante do trono. Olha a segunda vez, vão ser abertos, foram abertos livros. Que livro é esse, irmãos? Que livros são esses? Vão ser abertos livros. O livro da vida. Os mortos foram julgados, olha, os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Tem a morte física, que o homem morre, e tem a segunda morte. Existe a morte física quando você morre, e existe a segunda morte. Além da pessoa morrer, ainda vai ter a segunda morte. Qual a segunda morte? Se você morrer sem Jesus Cristo, vai passar a eternidade no lago de fogo, sendo atormentado dia e noite. Sabe o que é dia e noite? Sabe o que é você viver atormentado, gritando na chama, o fogo lhe queimando, sua carne queimando, sua carne querendo sair do fogo? Sabe o que é você gritar dia e noite sem ter descanso? É para lá onde vão os pecadores, é para lá onde vão aqueles que rejeitaram a Deus, porque está escrito no livro de Salmos, capítulo 9, tem Bíblia, leia, tem a palavra, está escrito no livro de Salmo 9:17, que serão lançados no lago de fogo os ímpios e todos aqueles que se esqueceram de Deus, vão ser lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo Jesus. Então você já está sabendo
Quando você morrer, quando Jesus voltar, haverá um tribunal, viu? Haverá um acerto de conta. Não é só você. Deus não criou o ser humano só para a curtição. Deus criou o ser humano para a sua adoração, para o seu louvor. A sua boca foi feita para adorar. A sua boca foi feita para glorificar a Deus. Não foi feita para fumar. Seu nariz não foi feito para cheirar pó. A sua boca foi feita para glorificar a Deus. O seu corpo tem que apresentar como sacrifício vivo para Deus. Mas o povo quer oferecer aos Exu, quer se oferecer de corpo aberto para os Emanjares. Mas para Deus, a palavra de Deus apresenta os vossos corpos como sacrifícios vivos para Deus. Temos que apresentar para Deus os nossos corpos, porque os nossos corpos não pertencemos a nós. Esse corpo que você carrega, essa matéria-prima, ela vai voltar para o pó. O homem não é nada. O que adianta o homem ter riqueza, ter fama, ter status, mas quando morrer perde a salvação? O que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma, que é de valor? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A Bíblia diz: louco, sexta noite perdi sua alma. Para que tu tem preparado? Para que tu tem preparado a sua alma? E a Bíblia diz que nós vamos estar perante o trono de Deus. E quando Deus for julgar, a palavra, os livros vão ser abertos. E se o seu nome não conter neste livro, ei, você será lançado no lago de fogo. Ah, mas esse irmão só prega assim, só prega morte, só prega destruição. Esse irmão não prega revelação. Vá para a Universal. Eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui pregando o que Deus mandou, viu? Porque está escrito na palavra de Deus. Ah, irmão, você não vai ganhar uma alma desse jeito. Aí você vai espantar o povo. A palavra de Deus diz: olha, quem é ovelha vai ouvir a minha voz. Quem é ovelha, amado, vai ouvir a voz de Deus. Seja mensagem dura, seja mensagem boa, vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se não for pelo Pai. É Deus quem escolhe, quem quer. Mas os evangélicos dizem quem quer aceitar Jesus. Não existe aceitar Jesus. É nós que precisamos do Senhor. É nós que somos os pecadores. Aí acho que nós temos que aceitar o Criador. É Deus que tem que nos aceitar, viu? É Deus que vai olhar e vai dizer que eu quero é esse. Porque foi Ele que comprou nós. Foi Ele que comprou pelo seu sangue. Não é nós que escolhe a Deus. Se fosse nós escolhendo, era fácil. Aí eu quero Jesus agora. Não é desse jeito. É Deus quem escolhe. É Deus quem capacita o homem. É Deus quem capacita para que o homem vá e dê fruto em seu nome. Porque a palavra de Deus diz: aquele que não dá bons frutos vai ser que nem uma árvore, vai ser cortada pela raiz e lançada fora. Porque Deus, Ele procura aqueles que dão frutos. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Deus procura aqueles que se humilham, porque a palavra de Deus vai dizer que o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. E o fariseu sozinho batia no peito e dizia: oh Deus, eu não sou como esse publicano roubador. Antes eu jejuo 2 vezes, é os evangélicos. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, Deus. Enquanto o publicano nem sequer olhava para o céu, meu Deus, e batia no peito: perdoa, Jesus, porque eu sou pecador. Perdoa porque eu sou pecador. Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. A lei de Deus é essa: quem se humilha, quem ora, quem bota a boca no chão, Deus Ele vai exaltar publicamente. Mas aqueles que se exaltam: ah, irmão, eu jejuo, ah, irmão, eu dou o dízimo, eu dou tudo que eu tenho, porque Deus me besta, porque Jesus não mandou ninguém dar dízimo. A palavra de Deus vai dizer que os dízimos era alimento naquela época. Olha, era alimentos. Aí os pastores, os falsos pastores, que só lê Malaquias 3, aí diz que o povo está roubando a Deus.
A palavra de Deus diz que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, primeiramente Ele vai julgar a casa dele. Os falsos profetas vão pagar um preço tão alto, primeiro por enganar as pessoas. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, que carregam a Bíblia, que vivem para cima e para baixo falando de Jesus, esses vão receber o maior vigor, porque engana as pessoas, porque não prega contra o pecado. Aí só chega a campanha, é só entregando revista, é só, mas não fala de Jesus, mas não fala que abandona o pecado, mulher, abandona a vaidade, abandona a novela, abandona o erro, ninguém fala. Mas entregar um folheto e dizer tá bom, siga do jeito que você está, desse jeito é uma maravilha. Mas Jesus disse: como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não for enviados? Jesus, o Senhor Deus, Ele enviou nos 4 cantos da terra homens e mulheres, proclamando, falando da sua volta, que a sua volta está próxima, que a sua volta está mais eminente. E a palavra de Deus, amado, ela vai dizer aqui, olha, aleluia, no verso 27 diz assim, olha, porém nela, olha o que não vai entrar no céu, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça as coisas vergonhosas, os que contam mentiras. Olha o que Deus disse, que não vai entrar no reino dos céus: os que contam mentiras. O mundo está cheio de mentiroso, para ganhar nas custas do outro. Mente no trabalho, mente para a mãe, mente para o pai, mente para o casal, mente para o marido, mente para a esposa. O mundo é só de mentira, só de fachadas. E a Bíblia diz que vai ficar de fora do reino dos céus os mentirosos. Você que mente tem que parar de mentir, viu? Olha, os que mentem, aqueles não entrarão na cidade, somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, qual pertence ao Cordeiro. Olha, só vai entrar no reino do céu aquele que tiver com o seu nome lá escrito no livro, aqueles que pertencem a Deus. E a palavra também vai continuar lá em Apocalipse 22:7, 22:8. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir, e caí de joelhos aos pés do anjo, me mostrou essas coisas e adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem a palavra deste livro. Adore a Deus. João disse: não é para você adorar a anjo, nem adorar pastor, nem adorar a Aparecida, nem a Santo Antônio, não. A Bíblia diz: adore somente a Deus, adore somente ao Criador dos céus e da terra. Foi o que João disse. E lá em Apocalipse 22:15 vai dizer que fora da cidade, que é do reino do céu, mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros. Olha o que a Bíblia diz. Jesus disse: olha, eu não vim para julgar, mas já tem quem eu julgo, e essas são as minhas palavras. Olha o que já deixou escrito o Senhor: não vai entrar no reino dos céus os feiticeiros. Está cheio de feiticeiro, né? Está cheio de feiticeiro fazendo feitiçaria para destruir casamento. Está cheio de feiticeiro fazendo macumba de encruzilhada. Coloca despacho para virar carro, aí traz amante em 7 dias. Isso é feitiçaria, viu? Deus abomina feitiçaria. Cuidado. As pessoas estão buscando tarô. Os tarô, os espíritas. Ninguém pode adivinhar o seu futuro. Só Deus sabe o seu futuro. Só Deus sabe o dia de amanhã. Não é cigano que lê mão. Ninguém pode adivinhar o seu futuro, o seu passado. Mas Deus, Ele sabe, porque já está escrito.
Ninguém pode saber do seu futuro. Aí o povo vai lá nos búzios, vai se consultar nos tarô. Ai, joga uma carta que eu quero saber do meu futuro. É mentira do diabo. O diabo, ele está enganando. O diabo, ele está enganando as pessoas tão fácil. O único que pode adivinhar o futuro é Deus, amado. É só Deus. A Bíblia diz, em Atos capítulo 8, lá em Samaria, que havia um feiticeiro chamado Simão, para finalizar aqui. Havia um feiticeiro, fazia obras de feitiçaria, chamava Simão. Ele fazia feitiçarias, enganava os mais importantes como os mais humildes. E as pessoas estavam assombradas, porque aquele feiticeiro fazia feitiçaria. Fazia feitiçaria da forma, para matar a pessoa, viu? Para destruir casamento, para trazer prosperidade. Fazia feitiçaria. E as pessoas estavam iludidas pelas feitiçarias. Mas teve um homem, um profeta chamado Felipe. Quem era Felipe? Servo do Senhor Jesus. Estava pregando em Samaria. E a palavra de Deus foi pregoada em Samaria. Que aquelas pessoas que ouviam Simão pregar feitiçaria, deram ouvido à palavra de Deus. E aqueles que deram ouvido, olha, foram batizados. Simão, que fazia feitiçaria, ouviu a palavra de Deus, quis se batizar também, quis largar a feitiçaria. Hoje o povo escuta a palavra de Deus, o que é errado as pessoas já continuam. Naquela época de Noé, eu acho tão lindo, olha, os animais entraram na arca, e as pessoas estão pior do que os animais. Deus mandou subir os animais nem responderam, subiram, obedeceu a Deus. E por que é o contrário? Deus alerta o povo e o povo não está nem aí. Deus alerta o povo que vai destruir a terra e o povo não está nem aí, está brincando. Naqueles tempos de Noé, os animais ouviram a voz de Deus, subiram em casal, macho e fêmea, né? Porque se subisse onça com onça, não ia dar nada lá dentro. Aí Deus botou os pá para se prevenir lá dentro, para se multiplicar. Quando acabasse o dilúvio, para se multiplicar sobre a face da terra, Deus botou Noé, a sua família, o seu filho, a sua nora lá dentro. E as pessoas hoje ouvem a palavra de Deus, não estão dando nem, às vezes dá ouvido, mas não presta atenção, mas não querem nem perguntar como é que faz para ser salvo. Antigamente, quando Jesus estava 2000 anos na terra, as pessoas perguntavam a João Batista, como é que nós podemos ser salvos? Nos diz aí, como é que fazemos para não ser salvos? Hoje a geração de hoje não está nem se importando com a salvação, não estão nem se importando que Jesus vai voltar, imagina com a salvação. Só estão se preocupando em carnaval, que vai chegar, em festa. Aí quando aumenta o feijão, o macarrão, o povo diz que está caro. Mas quando diz que tem dinheiro para cachaça, aí tem. Mas quando aumenta as coisas na terra, aí diz que está caro. O negócio está feio, né? Mas para a bebida não está. Aleluias. Então a palavra de Deus, amado, aquele feiticeiro chamado Simão foi batizado, mas o coração dele não tinha completamente mudado. Simão ainda tinha um pouco daquelas práticas dele. Ele não abandonou. Ele só foi batizado nas águas. E quando Simão viu os apóstolos orando nas pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo, olha, hoje você não vê as pessoas receber o Espírito Santo. Por quê? Porque acabou o temor a Deus. Como é que você vai receber o Espírito Santo se você não teme a Deus? Como é que você vai receber o Espírito Santo se você não obedece a Deus? Os apóstolos pregavam, as pessoas ouviam, as pessoas queriam Jesus, porque não é por força nem por violência, viu? Eu não estou aqui para obrigar ninguém, nem pedir dinheiro de ninguém, porque o Evangelho é de graça. Jesus não vai cobrar nada do seu bolso. Eu não estou aqui para passar oferta, nem um pix no canal, não tem isso. Aqui o Evangelho é de graça, a palavra é gratuita. Eu levo a palavra de Deus sem cobrar R$1, porque o Senhor já me sustenta. Aleluias. Porque Jesus diz, aquele que não trabalhar, que não coma. Olha o que Jesus disse, aquele que não trabalhar, não coma. Foi o que ele disse.
Quem não quiser trabalhar, não come. Mas Jesus nos deu força para nos trabalhar do nosso suor, amém? E a palavra de Deus vai dizer que Simão, ele viu os apóstolos orando naquelas pessoas, e recebeu o Espírito Santo. Simão, como já foi feiticeiro, ele chegou para os apóstolos e disse: eu vou lhe pagar para você me dar esse dom aí. Os apóstolos olhou para Simão e disse: que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Hoje o evangelho só de fariseus. Hoje o evangelho está nojento. Hoje o evangelho está uma nojeira. Só tem artistas. O povo só quer ouvir artista. Só quer ouvir Bruno Leonardo. Só quer ouvir Silvano Salles, as músicas dos evangélicos. Só quer ouvir Bruna Carla. Só quer ouvir artistas. Mas a palavra de Deus, a verdade, as pessoas não querem. Pagam 50 mil, 30 mil para pregar, para louvar. Será que Deus está nisso? Será que Deus está mandando cobrar o evangelho de graça? Aí vem Maria Marçal cantando com 50 mil, 60 mil. Deus não está nisso. Aí vem Jesus Rufino cobrando 80, 200 mil. Povo, deixa de encher o gás, deixa de pagar a conta de luz para dar o dinheiro aos falsos profetas. Deixa cortar a luz, deixa faltar a comida. Aí porque tem que ser obediente ao dízimo. Aí o cara está passando tão a necessidade que o pastor não está nem aí. Não sabe nem como é que está a geladeira do rapaz. Ele não se importa. Ele não se importa com a sua vida, ele só se importa com o seu dinheiro. Mas Jesus, ele se importa com a sua alma. Porque a sua alma, amado, tem grande valor, viu? A Bíblia diz mesmo que um pai, uma mãe despreza. Deus, ele não despreza o homem. E quando Simão, amado, viu, ele queria comprar o dom de Deus. Assim os pastores, os falsos, estão comprando a palavra de Deus. Quantos não botam dinheiro dentro da Bíblia? Eu vou lhe pagar 50 mil para você pregar. Já vieram, amado. Disseram para mim: olha, não pregue não contra a religião, pregue só que Deus é amor. Eu disse: não, eu vou pregar o que Deus manda. Eu vou pregar, Satanás, o que Deus está mandando, que é para o povo se arrepender, porque Deus não cobra. Deus não cobra. Você acha que os evangélicos me chamam para pregar dentro dos templos? Eles não chamam. Por quê? Porque é contra o sistema. Porque é contra o que eles pregam. Porque os que se ele prega só prosperidade. A pessoa está lá na aflição, com depressão, e pregando campanha, pregando prosperidade, pregando vida financeira. Jesus, amado, ele não veio oferecer dinheiro, não veio oferecer mansão. Jesus veio oferecer a vida eterna. E quando os apóstolos disseram para Simão: olha, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. E Simão disse: ora o seu Deus, para que não venha nenhum mal em mim. Assim é hoje, amado. Quantas pessoas não estão pregando o evangelho de Deus por dinheiro, por interesse? Se você vê um evangelho de interesse que cobra, saia. Ah, mas se você não frequentar um templo, você é desigrejado. É mentira, viu? Eu não frequento religião. Eu não frequento Assembleia Adventista, Testemunho. Eu não frequento nenhuma. Porque Jesus deixou escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sigo a Jesus. Eu adoro a Deus em minha casa. Eu adoro a Deus no trabalho. Eu adoro a Deus trabalhando. Eu adoro a Deus lavando o prato, lavando o prato. Ei, o adorador é esse. É onde você tiver glorificar Deus. Ah, amado, mas tem que estar dentro de uma igreja para adorar a Deus. É mentira. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Sabe por que ele quer que o povo vá? Para encher, para dar o dízimo, para dar dinheiro. Porque se o povo despertar e não ir mais, eles olham. Aí ele para de andar de jato. Valdomiro está com mais de 1000 cabeças de gado, porque o povo gosta
de sustentar o falso evangelho. O povo gosta de dar dinheiro para o evangelho falso, mas o verdadeiro evangelho, ele não cobra 5 centavos no seu bolso. O verdadeiro evangelho, ele não cobra nada, porque a salvação é de graça. Todos vocês aí têm a oportunidade de se arrepender. Todos vocês têm a oportunidade, amado, de se arrepender e de ser aceitos por Deus. Cada um de vocês hoje tem uma oportunidade de morar no céu, mas tem que deixar o pecado. Jesus disse que a porta é estreita, viu? O caminho é apertado, olha. Jesus disse que tem que negar o pecado, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas Jesus disse, mais largo é a porta, e largo os espaçoso é o caminho, onde muitos estão indo pelo caminho da facilidade, muitos estão indo pelo caminho da droga, muitos estão indo pelo caminho da mentira, muitos estão indo pelo caminho do tráfico, achando que vai enriquecer. Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, amado, traz consequência, viu? O pecado gera morte. Mas se você buscar a Deus, aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador, a Bíblia diz que você será como um homem semelhante a uma casa que cavou bem fundo, pôs o alicerce, e aquela casa estava firme em Jesus. Veio o terremoto, veio chuva, e nada derrubou aquela casa. Mas se você for uma pessoa que não dá ouvidos, que não está nem aí para a palavra de Deus, você será semelhante a uma casa que foi feita na areia. E aquela casa que é feita na areia, a Bíblia diz que grande é o desmoreno nela, porque foi feita na areia, não teve alicerce, e grande é o estrago dela. Porque a Bíblia diz, é tempo de buscar o Senhor. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto há tempo, invocai o Senhor enquanto está perto. É tempo de nos despertarmos, é tempo de nos despertarmos e buscarmos a face de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando, o reino de Deus se aproxima, Jesus vai voltar. Queira o homem ou não aceitar, Jesus está voltando, amado. Tempo de buscarmos, Jesus vai voltar, as trombetas vão tocar. Ei, aqueles que estão preparados em Jesus Cristo vão subir para a glória, mas aqueles que não estão preparados ficarão para o desprezo, irão para o tormento, que serão atormentados dia e noite. E para finalizar, Efésios 5:14, as Escrituras Sagradas vai dizer: desperta você que dormes, e Cristo te resplandecerás. Desperta você que dorme deste mundo, viu? Esse mundo é ilusão. Esse mundo nada vamos levar, nada trouxemos dele e nada vamos levar. Você não vai levar sua roupa, você não vai levar seu corpo. Pode ir para a academia malhar 20 anos, não adianta. Pode fazer plástica, mudar o nariz, a velhice vai chegar. A velhice vai chegar para todo mundo. Os tempos estão abreviados, os dias estão passando depressa. Daqui a pouco chega fevereiro, os dias estão passando correndo, o relógio de Deus não para, os tempos estão abreviados. Jesus, ele já alertou o povo: cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão até possível os escolhidos. Mas que Deus abençoe a todos que ouviram a palavra de Deus, que Deus proteja a todos que vão para casa, que vão para o trabalho, que Deus guarde e proteja, que o Senhor, ele venha tirar as escamas dos seus olhos. Compre a Bíblia, comece a ler a palavra. Ah, mas eu não sei ler, irmão. Bote no celular, no áudio, ninguém vai ter desculpa naquele dia do juízo. Não sabe ler? Bote em áudio, o YouTube está aí. As pessoas usam as coisas para fazer o mal, mas para fazer o bem ninguém quer usar. Bota a Bíblia em áudio, escute,
Ninguém vai ter desculpa no dia do juízo. Busquem a Deus, comece a ler, comece a praticar a palavra de Deus, peçam direção ao Espírito Santo e eles vos dará, amém? Que Deus abençoe a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Você conhece o meio do Nazareno, o mar revolto se tornou sereno e a sua vida mudou para melhor. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, goza harmonia e felicidade, porque Jesus Cristo entrou no seu lar. Agora não é mais preciso ir a juazeiro, adorar boneco, nem gastar dinheiro pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, porque ela é cega, surda e sem vida, que está sempre presa no seu altar. Necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho. Já tem Jesus Cristo na vida e no lar. Não é preciso romaria para Jesus da Lapa, para Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito para mais voltar.